Deixe-me começar com um convite ao silêncio. Em um mundo onde o barulho é constante e a pressa é considerada uma virtude, eu convido você a parar. Retire do seu coração a urgência do relógio. Esqueça por um momento as notificações que piscam, as exigências do trabalho e até mesmo as preocupações familiares. Considere que você está agora mesmo diante do Deus vivo. Deus não é uma ideia abstrata para ser discutida em salas de aula. Deus não é um amuleto que usamos para ter sorte, nem um acessório religioso para os domingos. Deus é o fundamento de toda a existência. Sem Ele, o universo se desfaz. E a Escritura, no Salmo 46, nos dá uma ordem que é ao mesmo tempo um remédio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o primeiro passo para a cura da sua alma: aquietar-se e reconhecer. Reconhecer que Ele é o Criador e nós somos apenas criaturas. Reconhecer que Ele é santo, separado do mal e que nós somos profundamente necessitados. Reconhecer que Ele é digno de ocupar o trono do seu coração e que nada, absolutamente nada, deve roubar o lugar que pertence a Ele. Hoje, meu amigo, minha irmã, a exortação pastoral que trago ao seu coração é simples, mas vital. Olhe firmemente para Jesus Cristo. Talvez você tenha passado os últimos anos olhando para dentro de si mesmo. O mundo lhe disse que a resposta está nos seus sentimentos, na sua intuição, na sua verdade interior. Mas sejamos honestos, o que você encontrou lá dentro? Muitas vezes apenas confusão, medo e instabilidade. Nossos sentimentos mudam como o clima. Se sua salvação depender de como você se sente hoje, você estará perdido amanhã. Talvez você tenha olhado ao redor. Você tentou encontrar segurança na aprovação das pessoas, na maioria, na cultura. Mas a multidão é inconstante. Quem gritou Hosana num dia, gritou crucifica-o no outro. Ou talvez você esteja exausto de olhar para o futuro com ansiedade, tentando controlar o amanhã como se o governo do tempo estivesse em suas mãos e não nas mãos de Deus. Pare. A palavra de Deus em Hebreus 12:2 nos dá a direção correta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor. Isso significa que a fé não começa com o seu esforço, começa com a graça dele. E ele é o consumador. Isso significa que sua perseverança não é sustentada pela sua força de vontade, mas pela fidelidade dele. É um caminho onde Deus desceu em misericórdia para buscar pecadores cansados e carregá-los para a sua glória. Vivemos tempos estranhos. Muitos falam de liberdade, mas vivem acorrentados a vícios e medos. Muitos falam de identidade, mas não sabem quem são porque não conhecem quem os criou. Muitos falam de paz, mas suas almas estão em guerra. E nada disso se resolve com barulho ou atividade religiosa. Resolve-se com a verdade. E a verdade tem um nome: Jesus Cristo. Mas antes de aplicarmos o bálsamo, precisamos aceitar o diagnóstico da doença. Um médico que esconde o câncer de seu paciente não é misericordioso, é cruel. A Escritura afirma: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entenda isso com o coração, não apenas com a mente. Pecado não é apenas cometer um erro ou ter uma falha de caráter. Pecado é uma transgressão pessoal contra um Deus de amor e justiça. É a rebelião do coração que diz: eu quero o que Deus dá, mas não quero o Deus que dá. É viver os seus dias como se Deus não existisse. Alguns imaginam que o problema do ser humano é falta de educação, falta de dinheiro ou falta de autoestima. Mas Deus declara que o problema é moral e espiritual. O homem está separado. O homem precisa de perdão. O homem precisa de um novo coração, porque o antigo está petrificado pelo egoísmo. É por isso que o chamado bíblico nunca foi melhore um pouco. Jesus nunca disse seja uma versão melhor de si mesmo. O chamado bíblico é radical. Arrependa-se e creia.
Arrependimento não é chorar porque foi pego no erro. Arrependimento é mudança de direção, é olhar para o pecado e ver o horror que ele é, e olhar para Deus e ver a beleza que ele é, e então correr do pecado para Deus. O profeta Isaías clamou: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Note isso, deixe os seus pensamentos. Deus não trata apenas do que você faz com as mãos, mas do que você maquina na mente. Deus vê o oculto, Deus pesa as intenções. Muitos desejam o alívio da consciência, mas não desejam a santidade de vida. Querem o céu, mas não querem o Rei do céu. Querem a paz, mas não querem a rendição. Entretanto, Deus não é negociável. Deus não divide o trono com seus ídolos. A pergunta que deve ecoar nos corredores da sua alma hoje é: quem governa a sua vida? Quem define o que é certo e errado para você? A cultura ou a Escritura? Seus desejos ou o Senhor? Qual é a sua esperança quando a morte se aproximar? Que justiça apresentará diante do Deus Santo? A sua própria bondade, trapo de imundícia? Sem Cristo, o diagnóstico é fatal. Estamos culpados, separados e mortos espiritualmente. Mas Deus. Considere o coração do Evangelho. Deus é justo e não pode simplesmente ignorar o mal, senão ele deixaria de ser bom. Mas Deus é amor. Então, como ele resolve esse dilema? A resposta é a cruz. Romanos nos diz que fomos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs no seu sangue como propiciação. Isso significa que Cristo não veio apenas para ser um exemplo moral, ele veio para ser um substituto. Ele tomou sobre si a culpa que era minha e sua. Ele bebeu o cálice da ira divina que nós merecíamos beber. Na cruz, a justiça e a misericórdia se beijaram. A justiça foi satisfeita no corpo de Cristo e a misericórdia foi derramada sobre nós. Isso não é religião de autoaperfeiçoamento e isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente. Você não compra, não conquista, não merece, você recebe. E a fé verdadeira não é apenas concordar intelectualmente que Jesus existiu. Fé é confiança. É como se lançar num paraquedas. Você confia sua vida inteiramente a Ele. Aqui convém um exame sincero. Muitos dizem eu creio, mas vivem como ateus práticos. Muitos falam de Jesus com carinho, mas não se submetem a Ele com temor. O Cristo que salva é o mesmo Cristo que reina. Você não pode ter Jesus como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Eles são a mesma pessoa. Por isso, não transforme Cristo num ajudante para seus planos pessoais. Curve-se diante dele, receba-o como suficiente. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em tempos de confusão, muitos querem um caminho largo, que não exija arrependimento. Querem um Cristo que não confronte seus pecados de estimação. Mas esse Cristo imaginário não pode salvar ninguém. O Cristo bíblico chama você para morrer para si mesmo, para que possa viver para Deus. Olhe para Hebreus novamente. Considerai aquele que suportou tamanha oposição, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Há um cansaço que vem da luta contra o pecado. Há um desgaste natural da vida. Mas há uma exaustão que vem de tentar carregar o mundo sozinho. O remédio não é desistir. O remédio é considerar Cristo. Quando você se sentir fraco, lembre-se: sem mim nada podeis fazer. A vida cristã começa onde a autoconfiança termina. O cristão forte é aquele que sabe que é fraco e por isso se agarra ao Deus forte. E se você falhou? E se você caiu ontem à noite? O diabo dirá: não adianta, desista, você é um hipócrita. Mas a palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar.
A confissão não é uma licença para continuar pecando. É o caminho de volta para casa. É o filho pródigo caindo nos braços do Pai. Mas atenção, a graça não é um passe livre para a desobediência. Somos criados em Cristo para boas obras. A santidade não é o preço que pagamos pela salvação. É a prova de que fomos salvos. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade é separação. É dizer não ao que o mundo aplaude, e sim ao que Deus ordena. É vigiar os olhos, a boca, os desejos. É tratar o corpo como templo, o próximo com justiça e o tempo com sabedoria. Muitos querem o conforto sem a cruz, mas Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si não é odiar a vida, é tirar o eu do trono. É dizer: Deus sabe melhor do que eu. Isso é a verdadeira liberdade. Talvez hoje você esteja carregando um fardo invisível: culpa, medo, vergonha. Ouça o chamado suave do Salvador. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. O alívio de Cristo é real. É o descanso de saber que a dívida foi paga. É a paz de ter um pastor que guia seus passos. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele é suave. O jugo do pecado é que é pesado. O pecado promete prazer, mas entrega a escravidão. Cristo ordena a santidade, mas concede vida. Não confunda a paz com a ausência de problemas. Você pode ter batalhas ao seu redor e uma paz profunda dentro de você. A paz de estar reconciliado com o Criador. A Bíblia é clara. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo. Invocar o nome do Senhor é um ato de desespero santo. É um clamor de quem sabe que não tem outro bote salva-vidas. Agora eu quero entregar a você um plano prático. 3 disciplinas espirituais, para que esta palavra não se perca no vento assim que este vídeo terminar. Primeira disciplina: a prática da quietude. O Salmo 46 diz: aquietai-vos. Todos os dias, separe 10 minutos sem celular, sem música, sem falar. Apenas em silêncio diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Deixe a poeira da alma baixar para que você possa ver a face de Deus. Segunda disciplina: o olhar fixo. Hebreus 12 manda olhar firmemente. Quando a ansiedade bater, não olhe para o problema, olhe para a promessa. Memorize um versículo sobre a soberania de Cristo e use-o como uma luneta. Quando o medo vier, cite a palavra em voz alta. Troque a introspecção pela adoração. Terceira disciplina: a confissão diária. Não deixe o pecado acumular. Mantenha a conta curta com Deus. Ao final do dia, reveja suas ações. Confesse onde falhou. Receba o perdão pela cruz de Cristo e durma com a consciência limpa. Isso tirará toneladas de peso das suas costas. Se esta mensagem encontrou eco no seu espírito, se você sentiu que Deus estava falando não apenas aos seus ouvidos, mas ao seu coração, eu peço que você faça algo agora. Não como um ritual religioso, mas como um passo de fé. Ore onde estiver. Diga: Senhor, eu abandono minha confiança em mim mesmo. Eu olho para a tua cruz. Salva-me, governa-me, aquieta minha alma. A evidência de que essa fé é real será vista amanhã, na sua perseverança, no seu amor pela palavra, na sua luta contra o pecado. E quando você tropeçar, porque tropeçamos, não fuja de Deus. Corra para Ele. Ele é suficiente. Eu quero encorajar você a continuar nutrindo sua alma. O vídeo que está aparecendo na sua tela agora é fundamental para o seu próximo passo. Falamos sobre olhar para Jesus, mas como manter este olhar quando a tempestade da vida tenta nos cegar?
Este próximo conteúdo vai te ensinar a ter uma fé inabalável em tempos de crise. É o alimento que você precisa para continuar forte. Se este devocional abençoou sua vida, deixe seu like como um sinal de gratidão a Deus por sua palavra e inscreva-se para caminharmos juntos nesta jornada rumo à cidade celestial. Olhe para Cristo e viva.